O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o orçamento de 2025. A sanção teve apenas 2 vetos. O ato do presidente confirma a alta do salário mínimo para R$ 1.518, o que representa um aumento acima da inflação, de 2,5% em comparação com o valor do ano passado. E, além disso, no orçamento desse ano, as despesas com o programa Bolsa Família somam 158 bilhões e 600 milhões de reais. Para 2025, a estimativa do governo é de que as contas públicas fechem o ano no azul, com superávit primário, após compensações de R$ 14,5. Vale lembrar que o Congresso aprovou em março a proposta do orçamento desse ano. O atraso foi causado por um impasse em relação à liberação das emendas parlamentares e, com o orçamento sancionado, está garantida a antecipação do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. Bom, desde depois de muito atraso, finalmente sancionado o orçamento, estamos no mês de abril. Quem diria que isso pudesse acontecer? Agora, o governo faz essa projeção muito otimista em relação ao superávit. E o orçamento, obviamente, é uma projeção. Mas será que na prática pode ter algum resultado? Pode significar isso? Thiago, eu entendo que que o governo divulgou um número muito vistoso, acredito que mais para agradar o mercado, mas que na prática ele se apoia em algumas premissas bem frágeis. Também algumas receitas que eu considero superestimadas e numa série de incertezas sobre a capacidade do governo de entregar o prometido. Então, eu acredito que o ponto mais problemático ele está na contradição entre o discurso e a prática. Por que eu falo isso? Porque enquanto o governo afirma que vai buscar responsabilidade fiscal, ele insiste em aumentar as despesas obrigatórias e ele não enfrenta de frente o problema do crescimento explosivo dos gastos com previdência, com funcionalismo e com emendas parlamentares. Então, essa aposta em aumento de arrecadação como uma solução mágica, ela, além de arriscada, ela é politicamente inviável. E, assim, isso tem sido mostrado diante dos recuos seguidos na resistência do Congresso, na reoneração da folha e na taxação dos fundos exclusivos. Então, eu entendo que o Brasil continua sem uma âncora fiscal clara e confiável. Eu acho que esse anúncio do governo ele foi mais um anúncio de marketing do que algo duradouro e confiável. E dentro disso, né, Vilela, tem que lembrar, Deise citou as emendas parlamentares, mais de 50 bilhões de reais. Ainda teremos muita discussão sobre isso, principalmente com as interferências do Supremo, né? Exatamente, Thiago, especialmente por conta do volume tão significativo que esses 50 bilhões de reais representam. Muitas vezes a gente vem com uma série de números que acaba passando desapercebido da população, talvez não se imagine o volume que isso representa. É um volume imenso, muito maior do que diversos programas importantes do governo, Pé de Meia, diversos programas que obtêm apenas uma fração desse valor. Então esse é um dos elementos onde fica mais evidenciado o mau gasto de recurso público por parte do governo, dentro do orçamento governamental. E aí, para isso, muitas vezes o governo busca aumentar a taxação, especialmente no setor produtivo, para fazer com que essa conta feche, quando na prática o que se deveria era racionalizar os gastos públicos do governo federal.